Livro do profeta Daniel, capítulo de número 3. Nós vamos pregar nessa noite sobre o seguinte tema: indo na contramão do sistema mundano. Indo na contramão do sistema mundano. Meus amados irmãos, essa história é uma das mais conhecidas das escrituras sagradas. Aconteceu na Babilônia, quando Nabucodonosor era rei, por volta do ano 602 a.C. A Bíblia fala que Daniel e seus 3 amigos, eles moravam no palácio. O interessante é que no capítulo 2, o rei Nabucodonosor, ele tinha tido um sonho profético com uma estátua enorme, composta por várias partes, sendo que o próprio rei era a cabeça de ouro da estátua. Quando a gente lê o capítulo 2, do versículo 36 ao 38, o rei tem um sonho, e o profeta Daniel interpreta aquele sonho dizendo: olha, rei, esta estátua que o Senhor sonhou, ela representa vários reinos. O Deus do céu, ele revelou para o rei o que vai acontecer ao longo da história. E a cabeça de ouro dessa estátua que o Senhor sonhou é o Senhor mesmo. Então Daniel, ele interpretou o sonho, revelando para o rei Nabucodonosor que chegaria um tempo em que todos os reinos do mundo passariam, porque no sonho Nabucodonosor, ele viu uma pedra gigante vinda do céu, caindo sobre os pés da estátua e destruindo-a completamente. E aquela pedra que caía do céu se transformava numa montanha, e Daniel está dizendo: olha, esta pedra que cai do céu é o reino de Deus que vai chegar. O reino dos céus vai ser implantado na terra, e esse reino será um reino eterno. E o que acontece? Assim que passa aquele momento, aquele sonho, chega no capítulo 3, o rei Nabucodonosor, ao invés de andar em humildade diante de Deus, a Bíblia vai dizer em Miqueias, no capítulo 6, no versículo 8, ele te revelou, ó homem, o que o Senhor requer de ti: que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e que andes humildemente com o teu Deus. Então o rei Nabucodonosor, ao invés de andar em humildade diante de Deus, quando chega no capítulo 3, foi um tempo depois do sonho que ele teve, a Bíblia diz que ele manda erguer, ele manda construir uma estátua gigante. E essa estátua, ela era toda revestida de ouro. E então ele dá uma ordem, dizendo: quando os instrumentos musicais tocarem, eu quero que pessoas de todas as raças, de todos os povos, de todas as línguas, de todas as culturas, de todos os lugares que estão dentro do meu império da Babilônia, eu quero que essas pessoas estejam no campo de Dura, que fica lá na Babilônia. Eu quero que milhares de pessoas, representando todos esses povos, quando os instrumentos tocarem, essas pessoas devem se ajoelhar e devem adorar a estátua que eu mandei construir. Interessante que Daniel não é citado nesse capítulo. Nós não sabemos aonde ele estava, mas com certeza ele não concordava com tudo aquilo que estava acontecendo. Mas os 3 amigos de Daniel, que a Bíblia chama-os de Ananias, Ananias é o nome original, mas na Babilônia ele recebe o nome de Sadraque. Estava ali presente Azarias, que recebe o nome de Abednego, e estava também Misael, que recebe o nome de Mesaque. Estes 3 servos de Deus, eles tipificam os escolhidos de Deus, os eleitos, os verdadeiros filhos de Deus, aqueles que vão na contramão do sistema mundano. E o que essa história do capítulo 3 do livro de Daniel tem a nos ensinar? É uma história tão conhecida, é uma história tão antiga, mas as verdades deste texto bíblico servem para nós em pleno século 21. Então, indo na contramão do sistema mundano, o que Deus tem a nos ensinar nesta noite? Meus irmãos, em primeiro lugar, os filhos de Deus,
vão na contramão do sistema mundano, porque ele é pecaminoso e ofende a Deus. Por que o Ananias, o Azarias e o Misael, eles não se dobraram diante da estátua do rei Nabucodonosor? Por que eles não se renderam diante daquela imagem que havia sido erguida naquele lugar? Era uma imagem de 27 metros de altura e 2,70 metros de altura. Imagine o tamanho dessa estátua, dessa imagem. Agora, quando os instrumentos começaram a tocar, havia milhares e milhares de pessoas. E com certeza, meus amados irmãos, eu acredito que haviam também judeus no meio daquela multidão. Eram milhares e milhares, e muitos judeus estavam ali. E quando a trombeta tocou, a gaita de fole, os instrumentos começaram a tocar, e alguém de repente gritou: ajoelhai-vos, adorai a imagem. Quando foi feita aquela pronúncia, as pessoas, aquela multidão, se dobraram, milhares de pessoas diante daquela imagem. Aí imagine, no meio da multidão, aquele mar de pessoas, os 3 servos de Deus, Ananias, Azarias e Misael, permaneceram de pé. Por quê que eles não se dobraram? Porque, meus irmãos, os verdadeiros filhos de Deus, eles não podem ir contra o próprio Deus, contra a palavra do próprio Deus. Aquele ídolo que o rei mandou levantar, aquela estátua, ela representava um dos deuses da Babilônia, ou o deus Bel, ou o deus Nabu, que era patrono, que era o defensor, que era o protetor do próprio rei. Então aquela imagem ali representava um dos deuses da Babilônia, ou o deus Bel, ou o deus Nabu, que era a divindade adorada pelo rei Nabucodonosor. Então, quem adorasse aquela imagem de escultura estava se submetendo a Nabucodonosor, que era o representante daquela divindade. Nabucodonosor, simbolicamente, ele representava aquela divindade pagã. Então, se os 3 servos de Deus se dobrassem diante daquele ídolo, eles estariam cometendo o pecado da idolatria. Eles estariam cometendo um pecado contra o próprio Deus, desobedecendo ao Criador. Eles estariam quebrando o primeiro mandamento e também o segundo mandamento. A Bíblia diz no livro de Êxodo, no capítulo 20, do versículo 1 até ao versículo 6. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Então esta é a primeiro mandamento. Eles não poderiam ter outros deuses, outro Deus diante deles, porque eles adoravam somente o Senhor, Deus de Israel. Aleluia. E a Bíblia diz que o segundo mandamento também está aqui em Êxodo capítulo 20. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos, até a 3ª geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares do que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Aleluia. Eles sabiam que uma das causas do cativeiro da Babilônia, aonde os judeus estavam, era justamente a idolatria. Os profetas já vinham advertindo o povo de Deus contra a idolatria, já fazia séculos. Jeremias, no capítulo 2, do versículo 11 ao 13, ele advertiu o povo de Judá, dizendo: se vocês cometerem o pecado da idolatria, se vocês adorarem outros deuses, Deus vai mandar vocês para o cativeiro. Deus já havia usado vários profetas para alertar o povo que se eles adorassem outros deuses, eles iriam pagar um preço muito caro. Por isso eles não poderiam jamais aprovar esse ato pecaminoso. Eles não poderiam jamais
adorar aquela imagem de escultura. E com certeza, muitos judeus, para pouparem as suas vidas, porque eles sabiam que seriam lançados na fornalha ardente, muitos deles, naquele momento ali, eles se dobraram diante daquela estátua. Agora, meus irmãos, trazendo isso para o nosso contexto, para os nossos dias de hoje, o sistema mundano, ele está debaixo do domínio de Satanás. A Bíblia diz para nós, em 1 João, no capítulo de número 5, no versículo de número 19, que o mundo, ele jaz no maligno. O sistema mundano, o sistema pecaminoso que rege o planeta Terra, ele está debaixo do domínio de Satanás e dos demônios que servem ao diabo. Portanto, meus irmãos, quando alguém vai na contramão do sistema mundano, essa pessoa ela vai contra esse sistema, o crente vai contra esse sistema, e ele deve ir contra o sistema, porque o sistema, ele é pecaminoso, o sistema ofende a Deus. Tudo que há nesse mundo, grande parte do que acontece nesse mundo, ofende a justiça de Deus, ofende a santidade de Deus. Por que o crente vai contra o sistema? É porque o que as pessoas praticam, o que o mundo ensina, o que o mundo prega, vai contra aquilo que agrada, vai contra tudo aquilo que Deus diz para nós não fazermos. A Bíblia diz em João 15:19 que o mundo, ele odeia os filhos de Deus. Jesus, ele diz o seguinte: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Ele odeia porque nós recebemos a palavra de Deus e aguardamos. João 17:14 fala sobre isso. Então, meus amados irmãos, os filhos de Deus vão na contramão do sistema mundano, porque ele é pecaminoso, ele ofende a Deus. Você acha que aborto agrada a Deus? De maneira nenhuma. E os crentes pregam contra o aborto. Você acha que nós aprovamos as pessoas usarem drogas? Nós não aprovamos, nós pregamos contra o uso de drogas. Por quê? Porque as drogas, elas destroem a pessoa, as drogas destroem o ser humano. É por isso que nós pregamos contra as drogas. Agora, quando nós falamos contra as drogas, o mundo se levanta contra nós. Sabe por que nós somos contra a homossexualidade? Porque a homossexualidade, ela destrói a família. A homossexualidade, ela perverte a honra da família. A homossexualidade, ela vai contra os princípios estabelecidos pelo Criador, desde que Deus formou o homem no Jardim do Éden. E quando nós nos levantamos contra a homossexualidade, contra as práticas homossexuais, não é porque nós odiamos os homossexuais, é porque eles estão em desobediência contra Deus. E um dia, se eles não se arrependerem, os homossexuais, eles serão disciplinados por Deus e serão castigados por Deus com a morte eterna. Por isso que nós pregamos contra a homossexualidade. E quando nós nos levantamos contra o sistema, quando nós vamos na contramão do mundo, nós vamos porque nós queremos agradar a Deus. Ora, meus irmãos, o mundo ele faz de tudo para seduzir os escolhidos de Deus. Faz de tudo para tentar atrair a atenção dos filhos de Deus. Mas nós não podemos nos deixar sermos seduzidos por este mundo. Nós, como crentes, precisamos fazer a diferença nesta terra. O grande pregador batista do século XIX, Charles Haddon Spurgeon dizia que nós precisamos atrair as pessoas para Cristo, não por sermos iguais ao mundo, mas porque nós somos diferentes. A igreja precisa ser diferente. As pessoas precisam ver em nós a diferença do que é servir a Deus de maneira adequada. Agora, meus irmãos, em segundo lugar, nós aprendemos aqui nessa história do capítulo 3 de Daniel, segunda lição aqui: os filhos de Deus que vão na contramão do sistema mundano sofrem graves consequências por isso. O versículo 8, do versículo 8 até ao versículo 23, a gente observa
que quando aqueles 3 servos de Deus, Ananias, Azarias e Misael, eles não se dobraram diante da estátua de Nabucodonosor, eles não foram agarrados rapidamente e foram lançados na fornalha. Não foi isso que aconteceu. A Bíblia diz que alguém já estava observando. E quando eles não se dobraram, alguém falou com o rei: ó rei Nabucodonosor, vive para sempre. O Senhor não fez um decreto que quem não adorasse a sua imagem seria lançado na fornalha ardente? Sim, eu fiz. Olha, tem 3 judeus aí. Eles estão até autoridades no meio dos governadores da Babilônia. São 3 homens que o Senhor constituiu como governadores. Eles não adoram a sua imagem. Não. Quem são? São o Sadraque, o Mesaque e o Abednego. Mande chamá-los agora. A Bíblia vai dizer que o rei Nabucodonosor se encheu de fúria. O semblante de Nabucodonosor parecia o semblante de uma pessoa endemoniada, possuída por demônios. O rei, com um semblante carregado, pesado, olhou para os 3 e falou: vou dar para vocês mais uma oportunidade. É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não adoram a minha imagem? Não servem aos meus deuses? Aí eles respondem: é verdade, ó rei. É verdade, ó rei Nabucodonosor. Nós respeitamos o Senhor, nós respeitamos a sua autoridade, mas nós não iremos adorar a sua imagem. Fique sabendo, ó rei Nabucodonosor, que se o nosso Deus, a quem nós servirmos, se Ele quiser nos livrar, nós seremos livres. Mas se Ele quiser deixar que a gente pereça, nós vamos perecer, mas não vamos adorar a sua imagem. Aí Nabucodonosor diz: porventura, que Deus é esse que pode livrar vocês das minhas mãos? Existe algum Deus tão poderoso assim, que pode livrar vocês da fornalha ardente? Irmãos, o homem estava numa ira terrível. Aí o que o rei mandou fazer? Mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Não é que naquela época tinha... Como é que a gente sabia que era 7 vezes mais? É porque havia o fole, é como se fosse um instrumento de soprar, de fazer vento grande, um instrumento que os homens pegavam e sopravam. Ele ficava como se fosse deitado no chão, um fole, igual a sanfona, mas era deitado no chão, ficava no chão. Então os homens pegavam aquilo e puxavam. Havia a fornalha embaixo, né? A lenha, o fogo já estava aceso, e então os servos de Nabucodonosor começaram a soprar aquele fole, e o vento ia batendo ali naquela brasa, naquela lenha, e o fogo acendia mais. Imagine só a situação. Eles puxavam para baixo, sopravam, as chamas subiam, o fogo ia ficando mais incandescente. Não quer dizer que foi exatamente 7 vezes. A palavra 7 vezes aqui no texto significa aumente o grau, faça com que o fogo fique mais intenso. Eu quero que esse fogo queime, mas de uma forma absoluta, total. É isso que o rei Nabucodonosor queria. O máximo que esse fogo puder queimar, eu quero que queime tudo. Eu quero que esse pessoal seja incinerado, seja queimado na hora. Eu não quero, jogou lá dentro, eu quero que eles sejam torrados, queimados, destruídos pelo fogo. E o pessoal, o fogo sendo aquecido. Aí os 3 servos de Deus, Azarias, Ananias e Misael, foram amarrados e foram lançados dentro da fornalha. Foram jogados lá dentro. E a Bíblia diz que os homens mais fortes do exército da Babilônia é que foram levá-los, aqueles mais musculosos, aqueles com corpos atléticos, robustos, amarraram. Quando eles jogaram os servos de Deus lá dentro, o que aconteceu com eles? Morreram. Porque, meus irmãos, quem joga crente no fogo, quem quer incinerar crentes, quem quer destruir a vida dos crentes, estão correndo um grande risco. As pessoas que querem destruir os crentes, as pessoas que querem causar danos aos filhos de Deus, elas estão correndo um risco que nem elas imaginam. Saulo estava perseguindo a igreja,
o próprio Senhor Jesus apareceu e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Dura coisa é para ti recalcitrares contra os aguilhões. Porque quem persegue a igreja de Deus, quem persegue os filhos de Deus, está lutando contra o próprio Deus. Terrível coisa cair nas mãos do Deus vivo. E a Bíblia diz que aqueles soldados foram queimados. E Ananias, Azarias e Misael foram jogados dentro da fornalha, lançados. Meus irmãos, nós aprendemos aqui, não há dúvidas de que os filhos de Deus, quer seja na época da antiga aliança, o povo de Israel, quer seja na época da nova aliança, a igreja, os filhos de Deus sofreram, sofrem e sofrerão na mão dos governantes deste mundo perverso, desde as consequências mais leves até a própria morte. Neste exato momento que nós estamos aqui nesse dia, existem mais de 250 milhões dos nossos irmãos na fé que estão sendo perseguidos. Nós estamos aqui desfrutando de paz, de uma noite de paz na presença de Deus, mas os nossos irmãos em Cristo no mundo estão sofrendo perseguições. Na China, dezenas de igrejas já foram destruídas nos últimos 5 anos. Dezenas. O governo chega lá com seus guindastes e destrói a igreja. O povo está lá dentro, cultuando a Deus, e o guindaste vai chegando, vai destruindo, as pessoas têm que sair dali e não tem a quem recorrer, porque é um governo tirano, é um governo comunista, é um governo que não respeita as leis de Deus. Lá, quando o Talibã reassumiu o governo no Paquistão, todos os crentes tiveram a fugir do Paquistão. Talvez haja dezenas ou centenas que estejam escondidos, mas na verdade lá no Afeganistão eles estão perseguindo os crentes, não no Paquistão, no Afeganistão, embora também no Paquistão haja perseguição aos crentes. Os nossos irmãos em Cristo, em todo o mundo, eles estão sendo perseguidos. A cada ano que passa, as perseguições aos evangélicos, o que nós chamamos de cristofobia, a perseguição aos nossos irmãos tem aumentado no mundo todo, desde perseguições leves até o extremo da perseguição, que é o martírio. Perseguição leve é quando eu, na nossa escola, na nossa faculdade, no nosso curso, na nossa vizinhança, alguém zomba de nós, alguém ri de nós por causa da nossa fé, alguém causa algum dano a nós porque nós servimos a Cristo. Às vezes nós somos tratados com indiferença, às vezes somos tratados com preconceito. Por quê? Porque nós estamos indo contra o sistema, nós estamos na contramão do sistema. E todos aqueles que têm a coragem, porque não são todos os crentes, mas todos os crentes que realmente têm uma postura firme, todos os crentes que conhecem as doutrinas de Deus, que defendem as doutrinas de Deus, todos os crentes que defendem os bons costumes, os valores morais, os valores éticos, todos os crentes que defendem a família tradicional, todos os crentes que defendem a vida, são contra o aborto, são contra as bebidas alcoólicas, são contra as drogas, e colocam essa posição publicamente diante das pessoas. Todos os crentes que defendem essas posições nas redes sociais sofrem consequências, são perseguidos, são caluniados, são difamados. É isso que acontece, e no mundo todo isso acontece. E aqueles 3 servos de Deus disseram: olha, Deus pode até nos deixar morrer, mas nós não iremos adorar, ó rei, a sua imagem de escultura. Então, meus amados irmãos, nós não devemos ficar espantados por causa dessa perseguição. Jesus Cristo, nosso Salvador, ele já tinha previsto isso. Ele disse: eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. 1 Pedro capítulo 4, do versículo 12 ao 19, o apóstolo Pedro vai dizer: meus irmãos, não fiquem espantados por causa da perseguição que vocês estão sofrendo.
porque isso realmente já acontece e vai acontecer até a segunda vinda do Senhor. Agora, meus irmãos, em terceiro e último lugar, indo na contramão do sistema mundano. A terceira lição que nós tiramos aqui é que os filhos de Deus que vão na contramão do sistema mundano receberão o cuidado de Deus. Do versículo 24 até o versículo 30, nós vemos aqui o cuidado de Deus para com aqueles três homens. A Bíblia diz que eles foram lançados dentro da fornalha, estava extremamente quente. E qual é o primeiro cuidado de Deus para com eles? Qual é o primeiro meio que Deus ele mostrou que estava cuidando deles? Eu já falei, aqueles homens que lançaram eles ali dentro foram queimados. Foi o primeiro meio que Deus mostrou publicamente, dizendo: eu estou com vocês, eu estou no controle, eu estou cuidando dessa situação. E quando eles foram lançados lá dentro, o que foi que aconteceu? Deus enviou ali um anjo forte para guardá-los. Não, a Bíblia diz que o próprio anjo do Senhor, ou seja, o próprio Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, apareceu no meio deles. Aleluia. E como Nabucodonosor, os seus conselheiros, os seus governantes, os homens que estavam na sua corte, olharam para dentro da fornalha e eles esfregaram os olhos. Mas nós não lançamos três homens dentro da fornalha? Eu estou vendo 4. Nabucodonosor grita. E o quarto homem, ele parece um dos filhos dos deuses. Ele parece uma divindade, ele tem um semblante diferente, ele tem uma postura diferente, e eles não estão queimando. Nabucodonosor fica espantado. Agora, o que Jesus falou com eles lá dentro, eu não sei. O que Jesus conversou com eles, talvez a gente só saiba disso no céu, né? Olha, vocês fiquem tranquilos, porque eu vou cuidar de vocês aqui, vocês ainda vão viver. E estão lá dentro da fornalha, parados, e estão ali maravilhados. Meu Deus, nós estamos dentro da fornalha. Eu fico imaginando eles olhando. A gente não está queimando não, Senhor. Não, meus filhos, não, vocês foram fiéis. Eu vim aqui para guardar vocês. Muitas vezes, meus irmãos, Deus não livra o crente de entrar na fornalha, mas Ele livra o crente dentro da fornalha. Aleluia. Por isso que eu tenho pregado e tenho defendido e ensinado que Deus ele não vai livrar a igreja da grande tribulação. Ele vai livrar a igreja na grande tribulação. Aleluia. Quando a igreja estiver dentro dela, a Bíblia diz que Deus vai selar os seus servos na sua testa. Os servos de Deus serão selados na testa e serão preservados durante a grande tribulação. E uma grande parte de crentes, de servos de Deus, irão atravessar a grande tribulação, e ao chegar ao final dela, o Senhor irá vir para resgatá-los. Na fornalha da aflição, da grande tribulação, Deus estará com o seu povo. Aleluia. Salmo 91 diz, Salmo 91, no finalzinho dele, ali no versículo 15, ele vai dizer assim: na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele não está dizendo eu vou livrar da angústia, não, mas na sua angústia eu estarei com ele. Aleluia. Então muitas vezes Deus não livra o crente da angústia, mas passa com ele, cuida dele na angústia, na dor, no sofrimento, nos momentos difíceis. E foi o que aconteceu aqui. O Senhor, o Deus vivo, esteve com eles naquele momento de maior provação da vida que eles passaram. Foram fiéis a Deus. Deus esteve com eles ali dentro daquela fornalha. Meus irmãos, nem sempre Deus livra os seus servos fiéis da morte, como Ele fez com aqueles 3 jovens fiéis naquela ocasião. Mas certo é, Ele estará presente em toda e qualquer situação. Ele pode livrar, ou Ele pode permitir que o crente fiel morra, mas Ele receberá o fiel na sua presença de braços abertos. Aleluia. Até no martírio,
até mesmo na morte, Deus ele é glorificado através dos seus filhos. Até mesmo na morte Deus é glorificado, porque a morte não é derrota para quem é escolhido por Deus. A morte é lucro, a morte é uma bênção. É isso que afirma as Escrituras. O apóstolo Paulo diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aleluia. Então, meus amados irmãos, não precisamos temer nem mesmo a morte. Se formos martirizados por causa do Evangelho, por causa de Cristo, porque se Deus não nos livrar da morte, Ele nos receberá no céu de braços abertos. Amém. Então, se somos verdadeiros filhos de Deus, nós precisamos ir na contramão do sistema mundano. Amém. Não há outras opções. Quem procura agradar 100% a Deus, irá desagradar o sistema. Assim será até o final dos tempos. Qual é a sua escolha? Ir no fluxo do sistema mundano ou agradar a Deus? Então que nós possamos, no meio onde nós vivemos, procurarmos manter firmes a nossa posição, servindo a Deus, indo contra o sistema deste mundo, não nos calando, não nos omitindo, ainda que custe a nossa própria vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, diz o Senhor. Aleluia. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê firmeza, que Deus nos dê integridade, que Deus nos dê coragem, que Deus nos conceda a graça de nos mantermos fiéis. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus.